Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje é o último vídeo da primeira parte do livro A Vida em Família, que trata do relacionamento dos esposos entre si. E o título desse texto que nós vamos trabalhar é Os Programas de Lazer. E o Caligares, ele fala que existe, e olha, já existia lá no final meados do século XX, é a indústria do divertimento, que a gente hoje chama do entretenimento. Então, várias atividades voltadas para o lazer, a diversão das famílias. E o que eu venho observando é que, como cada vez mais, principalmente as crianças, estão muito enfadadas, elas se cansam de tudo, né? Eu me lembro quando eu era pequena, a gente passava horas fazendo aquelas brincadeiras de criança, amarelinha, brincar de peteca, bola de gude, pular corda, e assim a gente passava os dias, passava de uma atividade para outra, e ninguém tinha muito tempo para ficar enfadado. A gente brincava, realmente a gente brincava. Hoje, agora também tem uma coisa, né? Abrindo aqui um parênteses. A gente brincava na rua, não tinha perigo. As famílias podiam ter certeza de que as crianças estavam seguras mesmo brincando na rua. Os vizinhos tomavam conta das crianças. Cada vizinho, né, ficava de olho no filho do outro. Então não tinha assim, claro que perigo sempre teve, gente mal intencionada sempre teve, mas não com o volume, com a intensidade que nós vemos hoje. Então, o Caligares, ele vai falar que hoje as famílias estão tendo que organizar cada vez mais programas de lazer. E via de regra, esses programas envolvem despesas, né? Muito dinheiro, né? Porque as crianças já não se contentam mais com coisas simples. Pelo menos eu vou falar por mim, né? Eu tenho os meus netinhos e eles querem, cada vez eles querem coisa diferente, eles não querem repetir programação. Tem um monte de brinquedo, porque graças a Deus os pais podem comprar, ou os parentes podem dar aqueles brinquedos para eles, mas eles se cansam muito facilmente dos brinquedos. E ele fala que, além da questão dos filhos, o problema dos próprios cônjuges, ele fala aqui, olha, que ordinariamente, ele abre aspas, o egoísmo faz com que cada cônjuge só pense em si próprio e procure fazer apenas aquilo que lhes apraz, ou seja, que lhes agrade. E isso, pouco a pouco, os vai separando, separa o marido da esposa, a ponto de, não raro, cada qual divertir-se de um lado, prescindindo-se não mesmo, evitando a companhia do outro. Fecha aspas. Eu não sei se a gente pode usar isso como regra, mas é o que o Caligares está falando. E nós vemos que, de fato, tem muito casal que não fazem programação juntos. Vai cada um para um lado, né? Nem a programação de televisão eles fazem mais juntos. Aliás, graças a Deus, porque televisão só tem porcaria. Nisso eu sou radical, gente. Olha, é difícil você ver um programa de televisão, principalmente a TV aberta, que você tire alguma coisa que preste. Normalmente são programas muito chão, muito chulos, não vale a pena assistir. E aí ele diz o seguinte lá na frente, que essa tendência só serve para incompatibilizar os casais, agravando suas dificuldades de relacionamento, ao invés de eliminá-las. Então, Caligares, ele é muito enfático ao dizer que os casais, a gente não precisa fazer tudo em conjunto, não, porque as pessoas são diferentes, e principalmente quando se trata de casal, os maridos e as esposas podem ter gostos muito diferentes.
Então, não é obrigatoriamente o casal se forçar a estar sempre junto, com ele ou com ela. Mas, o que o Caligares diz é que existem coisas que a gente pode sim aprender a fazer junto. E ele dá até exemplos, por exemplo, visita a amigos. Quer ver? Ele fala ouvir músicas, cantar, conversar. Porque assim, né, gente? Se na fase do namoro a gente gostava tanto de estar junto, de bater papo, por que depois que casa isso desaparece? Precisamos ver por quê. Será que eu fiquei chata, enjoada? Não deixei de ser a pessoa interessante que eu era antes de casar? E o meu marido, será também que deixou de ser aquela pessoa com quem eu tinha prazer de estar junto? Essa avaliação é muito importante para que a gente possa tentar, pelo menos, sanar essa dificuldade. E ele diz assim, lá na frente, que embora os casais devam procurar encontrar recreações que satisfaçam a ambos e, se possível, também aos filhos, que olha só, é muito importante que os filhos consigam ver que papai e mamãe se dão bem, né? Se a presença de um é agradável ao outro. É muito importante para as crianças verem que o papai e a mamãe se relacionam harmonicamente. Mas o Caligares abre um parênteses dizendo o seguinte: há certos tipos de recreação, todavia, que devem ser evitados pelos casais de formação cristã, qual a frequência a clubes que especulem com jogos de azar e casas de diversões noturnas que tenham o álcool e a prostituição como seus principais atrativos. Então, embora seja importante a gente estar junto, mas vamos ver em que atividade a gente vai estar junto. Porque tem atividades, e nós espíritas sabemos, que nós atraímos para nós companhias espirituais que não são nada positivas, né? Então, se nós buscamos atividades que exaltam o sexo, exaltam coisas muito carnais, a gente vai estar atraindo espíritos desse teor. Então, é importante que a gente procure atrair espíritos que valorizem atividades saudáveis, como a música, como música saudável, né? Como mesmo a dança, não tem problema, né? A gente não está aqui dizendo que o casal não possa se divertir dançando, jogando. Aliás, eu tenho uma filha, aliás, 2 filhas. Elas jogam, brincam de baralho com as crianças. E eles dão risada, às vezes eu fico só observando. Raramente eu participo dessas atividades, porque isso me cansa muito. Eu não gosto de falar de mim, mas eu vou contar aqui para vocês que eu estou com um problema neurológico, eu não aguento ficar muito tempo sentada, eu me canso com muita facilidade, muito barulho me exaure, então eu prefiro me retrair do que ficar participando, me forçando a uma atividade que em nada vai me trazer nenhum tipo de benefício. Eu brinco e tal, mas assim, evito passar longo tempo nessas atividades. Até porque, recentemente, brincando com as minhas netinhas, que têm 9 e 11 anos, de bola. E não pensem que foi uma brincadeira exaustiva, não. Era uma bola, dessas bolas bem macias, levinhas, e elas jogaram a bola para mim. Eu, na intenção de segurar a bola, eu me desequilibrei, caí e bati com a cabeça. Essa brincadeira me resultou em 2 dias na UTI. Então me fez ver que realmente tem certas atividades que, por mais que eu queira, eu devo evitar. Bom, mas isso é um capítulo à parte. Os pais
Vão no parque, leve os seus filhos para passear. Tem tanto parque lindo aqui em Curitiba, onde eles podem ver os patos, né? As capivaras, né? As árvores, as flores. Tem muita atividade legal que as crianças podem compartilhar entre elas e com os próprios pais. Por que não? É um lazer que pode ser cansativo, pode, mas altamente prazeroso e saudável. Tá aí o capítulo do Caligares, o último capítulo que eu já informei. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.